Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 22 de junho, dia de Botafogo. Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso encara a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal, em busca de mais uma vitória, mais 3 pontos, para dessa maneira poder abrir 5 de vantagem para o vice-líder, seja ele quem for, Palmeiras ou Flamengo. O rubro-negro joga hoje em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Se vencer, ultrapassa o Palmeiras no número de vitórias, mas de qualquer maneira, o Botafogo conquistando o resultado positivo para cima do Cuiabá, que é aquilo que todos nós botafoguenses esperamos, a gente vai ter 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, seja quem for. E nesse vídeo, sinceramente, até por conta disso, eu não quero conversar com você sobre o jogo entre Botafogo e Cuiabá. A gente fez a resenha da hora do almoço, onde todo esse assunto foi abordado, falamos bastante sobre isso. Nesse vídeo aqui eu quero abordar uma questão diferente. Os novos tempos que o Glorioso está vivendo, os novos tempos que nós botafoguenses estamos vivendo. Acho muito importante a gente trocar uma ideia sobre isso, porque a transformação que o Botafogo está passando, ela é tão ampla e significativa que merece um grande destaque. O Botafogo, todo mundo sabe, é um time centenário, com uma história linda, mas que nessa história teve capítulos recentes nada agradáveis. Pelo contrário, né? Nós botafoguenses, eu costumo dizer, comemos o pão que o diabo amassou, vendo os nossos rivais ganharem taças, prosperarem, até mesmo o Vasco, que teve rebaixamentos atrás de rebaixamentos, mais até do que o Botafogo. O Vasco ainda assim ganhou uma Copa do Brasil em 2011. O Botafogo desde 95, nada. E isso, claro, tem um peso muito grande, né? Na relação que o botafoguense tem com o próprio Botafogo e com o próprio futebol. Quando você olha ao seu redor e você vê os seus principais adversários tendo motivos para celebrar, uns mais, outros menos, isso machuca. Vamos ser sinceros, ninguém gostou de ver tudo que o Flamengo conquistou. Ninguém gostou de ver o Fluminense ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, 2 brasileiros inclusive, na nossa casa inclusive. Ninguém gostou. E a gente parecia que não tinha alternativa, né? Que não tinha solução. Que o Botafogo ia virar um time ioiô, que o Botafogo estava fadado, o botafoguense estava fadado a ver os seus adversários ganharem, e a gente sempre naquela última esperança, mesmo que irracional, de ver a coisa mudar. Veio a SAF e em 1 ano e 3 meses, quanta coisa mudou. Esses novos tempos estão diante dos nossos olhos. E ainda há muita coisa por fazer, diga-se. O que a gente está vendo é só a ponta do iceberg. A transformação que o Botafogo vai passar, ela é muito mais ampla. Sinceramente, eu não sei qual vai ser o resultado do jogo contra o Cuiabá. Eu espero uma vitória. E talvez você esteja assistindo a esse vídeo depois do jogo ter acontecido. Quero os 3 pontos, assim espero que aconteça, mas independente de qualquer coisa, os novos tempos estão diante dos nossos olhos. Novos tempos onde torcedores do Palmeiras, um dos principais times do futebol sul-americano na atualidade, sejamos realistas e sinceros, porque de fato é, os torcedores do Palmeiras secando o Botafogo para que a gente não abra uma grande distância na liderança do campeonato. Os torcedores do Palmeiras preocupados com o jogo de domingo, porque se o Botafogo no Allianz Parque aprontar e vencer, vencendo o Cuiabá e vencendo o Palmeiras, a gente abre 8 pontos para um dos principais times do futebol sul-americano na atualidade. Novos tempos. Novos tempos em que o artilheiro do campeonato e melhor jogador do campeonato é do Botafogo. Tiquinho Soares, 11 participações diretas em gols. Um centroavante desse calibre, vestindo a nossa camisa e tendo custado 1 milhão de euros. Novos tempos onde o scout encontra essas oportunidades. Não só falando do Tiquinho, mas também do Eduardo, do Marçal, do Cuesta, do Adrielson,
do Perry, do Marlon Freitas, do Tietê e de tantos outros. Novos tempos onde a gente tem grana para fazer o investimento na troca do gramado, que não era trocado desde sempre. O Nilton Santos tinha o mesmo gramado desde a sua inauguração. Novos tempos onde a gente tem 3 campos para treinar e uma evolução constante na estrutura. Novos tempos onde o torcedor botafoguense, que comeu o pão que o diabo amassou, tem muitos motivos para sorrir. É muito significativo a gente parar para pensar que há 4 anos atrás, o time do Flamengo, nosso maior rival, atingiu o ápice da distância técnica e qualquer distância que você possa imaginar em relação ao time do Botafogo. O ano era 2019. Em 2019, a gente viu o nosso principal adversário, nosso principal rival, vencer tudo, menos a Copa do Brasil. Mas ter um ano espetacular. E a gente tendo aquele gosto amargo de ter que acompanhar tudo aquilo. Pensando assim, a tendência é piorar. Que botafoguense não pensou isso, né? A tendência é piorar. Estamos em 2023, no meio dessa temporada, que honestamente eu não tenho como saber qual vai ser o resultado no fim do ano, mas tudo isso que a gente está vendo é um vislumbre daquilo que o Botafogo vai se acostumar a fazer. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? O impacto que isso vai ter na vida do Botafogo e, por consequência, na de todos nós botafoguenses? Saber que a nossa grande paixão, que sangrou, e sangrou muito, todo santo ano vai ter a capacidade de brigar no topo, vai ter a capacidade de conquistar as principais taças do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, porque sim, é um caminho sem volta. Que bom, né? É um caminho sem volta essa estruturação, esse crescimento do Botafogo. É até engraçado, inclusive, você olhar nas redes sociais, os flamenguistas tentando fazer aquele jogo psicológico de chegar e falar assim, vencendo o Red Bull Bragantino, o Flamengo vira líder. A gente sabe que não. Mas é um jogo psicológico. O flamenguista, ele gosta de ganhar de véspera. E ele vai tentando fazer esse jogo psicológico, diminuindo a posição do Botafogo na tabela, mostrando que eles não se preocupam com a gente, quando na verdade é justamente o contrário. Muito flamenguista já percebeu, por exemplo, que a gente voltou a ter uma rivalidade. E isso é inegável. O fato do Botafogo, que há 4 anos atrás viu o Flamengo atingir a maior distância entre as agremiações, o fato desse flamenguista hoje ficar tentando fazer esse jogo psicológico que acaba virando um meme de o líder que interessa, desconsiderando o Botafogo, isso só demonstra como as coisas estão mudando. Porque o flamenguista sabe que o que está acontecendo com o Botafogo, pelo menos aquele flamenguista que não é desavisado, ele sabe que não é o acaso. Nós, não preciso nem dizer, os botafoguenses sabem muito bem que a transformação é real e significativa. Voltamos a vencer clássicos, voltamos a vencer os times grandes do futebol brasileiro. Quebramos um monte de tabu já sob o comando de Luiz Castro. Novos tempos. Novos tempos em que a gente não precisa ficar preocupado se a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo. Novos tempos em que o Botafogo, mesmo com 1 a menos, tem a força necessária para vencer o Flamengo no Maracanã, com uma torcida de teatro, é verdade, caladinha, pela minoria botafoguense, mas que é muito representativo. As mudanças que o Botafogo está passando estão só começando. Estão só começando. Conforme eu disse, é a ponta do iceberg. Mas como está sendo maneiro a gente poder ver a história acontecendo. Porque é isso que está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo a história acontecer. O despertar de um time importantíssimo no futebol mundial. O despertar de um time que foi 12º no século XX
um dos maiores clubes do futebol mundial, eleito pela FIFA. Pois é, esse Botafogo é o que a gente gosta. Esse Botafogo é o que a gente merece. Infelizmente, nós vimos a nossa grande paixão sangrar e quase acabar. Porque a verdade era essa. Na prática, no mundo real, a Associação Botafogo continuaria existindo. Porque não existe falência para uma associação sem fins lucrativos. Mas no futebol, dentro de campo, o Botafogo estava a ponto de morrer. O Botafogo estava a ponto de virar aqueles clubes sem qualquer relevância. Mas o jogo virou. O jogo virou. E como bem disse o Rob Porto naquele vídeo de apresentação da SAF, quando a gente virou SAF, é tempo de mudança. É tempo de botar fogo. É tempo de liderança. Seja no brasileiro, seja na Sul-Americana. É tempo da gente aproveitar cada momento do qual a gente está vivendo. Sem ficar preocupado com o que vai acontecer no fim do ano. Sem ficar preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 rodadas. É tempo da gente curtir o Botafogo. É tempo da gente amar o Botafogo cada vez mais. É tempo da gente abraçar o Botafogo cada vez mais. Novos tempos. E há de ser um período glorioso. Enfim, Fogão, daqui a pouquinho o Botafogo entra em campo contra o Cuiabá e a gente espera, claro, um grande jogo, uma grande partida, uma grande vitória para que a gente possa abrir vantagem na liderança, porque nessa rodada, independente de qualquer coisa, a primeira colocação segue sendo nossa. Uma doce rotina de ser líder e de ver as coisas mudarem. Um grande abraço e até a próxima.